de mulheres. Shalom. Glória a Deus. Queremos iniciar nesse momento, na presença do Senhor, reunidas. Queria convidar você a ficar de pé neste momento. Vamos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na presença dEle. Se você puder, vem para essa mulher que está do seu lado. Vou virar para ela que está aqui já na minha frente, né? Fala para ela que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. E dá um abraço, um sorriso. Fala, nós estamos aqui para aprender umas com as outras. E hoje eu quero aprender com você. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pai, queremos entregar, Jesus, esse momento, Pai, nas Tuas mãos. Declarar, ó Deus, que a nossa vida pertence a Ti, ó Pai. Declarar, ó Deus, que esse momento, ó Pai, pertence ao Senhor. O Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono do nosso coração, da nossa mente. Colocamos a vida de cada mulher aqui nas Tuas mãos. Queremos, ó Deus, aprender um pouco mais do Senhor nessa noite. Então venha sobre as nossas vidas, Senhor. Venha sobre cada casa, sobre cada família aqui. E que nessa noite, ó Pai, nós possamos, ó Deus, ser despertadas, ó Pai, para um novo cuidado, ó Pai. Que nós possamos receber do Senhor, ó Pai, aquilo que está no seu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus.
Deus, porque hoje nós vamos receber mais um pouquinho da palavra de Deus, da vida de Deus, amém? Mulheres rosinhas, mulheres bem rosinhas, rosonas, todas lindas e maravilhosas, amém? Lá em Deuteronômio 16, a partir do verso 16, diz assim: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, que é o período que nós estamos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém? O Senhor tem nos dado muito, o Senhor tem nos dado força, tem nos dado graça, sabedoria, direção, palavra de vida. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos suprido e nós somos gratas a Ele por isso. Amém? E o Senhor, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa rendição diante dEle. E tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E quando a gente devolve uma parte disso que Deus nos deu, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio na sua provisão, eu confio no Senhor, porque o Senhor é o meu provedor. Então agora você fique livre para ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você não quiser ofertar, fique à vontade. Faça tudo conforme o Espírito de Deus te guiar. Amém? Pode ir. Shalom. Glória a Deus. Quanta gente rosa aqui nessa noite. É muito lindo ver tantas mulheres bonitas, cheias da graça de Deus. Amém? Você recebe? Amém. Olha para quem está do teu lado e fala assim: nossa, você está demais. Glória a Deus pela sua vida. Tome posse dessa palavra, porque Deus te fez única e especial. Você é a coisa mais linda que Deus fez aqui nessa terra. Amém? E nós estamos hoje aqui com o objetivo: cuidar de você mesma. Você já pensou nisso? A nossa vida tem estado tão corrida, não é isso? Tanto estresse,
tanto corre-corre, tarefa com os filhos, atividades profissionais, e aí vai. E que se a gente não parar e pensar, a gente não cuida daquilo que é mais precioso que Deus nos deu, que foi o quê? A nossa vida. E vocês sabiam que cuidar da vida que Deus te deu, isso também é uma mordomia e é a forma de honrarmos a Deus. E que bom que você está aqui nessa noite, honrando a Deus em primeiro lugar, com o objetivo de aprender mais, de estarmos aqui compartilhando conhecimentos, para que possamos viver bem e cada vez melhor. Como a Bíblia fala, né, isso é viver em abundância. E hoje assim, eu em particular, né, tenho uma alegria muito grande, mais do que alegria para mim, é uma honra estar aqui com a Cris, que hoje é doutora Cristina, né? Doutora Cristina Lemos. Nós caminhamos durante um tempo, servindo a Deus na época de adolescência, na época de jovem, na época de faculdade. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir um pouco dessa mulher que tem vencido grandes batalhas. Dessa mulher que tem conquistado grandes coisas em Cristo Jesus. E como eu falei, mais do que uma alegria para mim, é poder, uma honra estar com a Cris aqui. Pode vir, doutora Cristina, vamos receber com a paz a Deus. Tem tanto currículo, gente, mas vou deixar ela falar um pouquinho depois do currículo dela. Mas a Cris, além de ser ginecologista, ela é mãe e é esposa. Então, são requisitos no currículo que não podemos deixar de colocar. Já conheceu algumas pessoas aqui, já está em casa. Eu quero que você se sinta em casa aqui no meio dessa mulherada bonita que tem aqui, tá bom? Gente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês sobre um assunto muito importante na nossa vida. Depois vocês vão saber como ele é importante na minha vida em especial. E eu quero agradecer o convite da Marina. A Marina é minha amiga de adolescente. A Lia também é minha amiga de adolescente. Foi muito legal. Eu encontrei pacientes aqui, pacientes que ficam me mostrando que o filho já está com 28 anos. Que negócio é isso, gente? Foi eu que fiz esse parto, não, gente. 28 anos. Mas é uma bênção estar aqui. Eu sou da Batista da Praia da Costa, do pastor Ivaldo. Eu sou mãe de um menino chamado Pedro. É menino, mas tem 24 anos já, né? E sou ginecologista, era obstetra. E agora trabalho com uma outra área na medicina que também é super interessante dentro da ginecologia, que é a ginecologia regenerativa. Trabalho com estética íntima. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa parte. Mas depois, lá no finalzinho, vamos primeiro falar sobre o assunto principal da noite, que é o câncer de mama. Quando Marina me chamou para falar, aí eu falei assim, eu vou ter que pregar. Aí ela falou, não, Cris, vai precisar pregar. Mas eu comecei a pensar, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E como que nós estamos cuidando desse corpo? Isso é mordomia, como ela falou. Realmente, a gente precisa ter uma atenção muito grande para essa questão de cuidar de si mesmo. A mulher dentro de uma casa, ela é muito importante. Quando você cuida da sua saúde, você está cuidando da sua família. Porque se você fica doente, é um caos, né? Ou porque tudo você resolve na sua casa, né? Você cuida do seu marido, você cuida dos seus filhos, mas quando você fica doente, todo mundo fica doente também. Então, o importante é que você fique muito saudável. E hoje eu vou dar muitas orientações e puxões de orelha. Me aguardem aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o câncer de mama, tá?
o câncer de mama é o tipo de neoplasia que mais causa mortes entre mulheres em nosso país. Entretanto, quando diagnosticado e tratado de forma precoce, suas chances de cura são bastante consideráveis, reduzindo drasticamente os riscos de sequelas, tanto físicas quanto emocionais. Quanto mais cedo tiver o diagnóstico de câncer de mama, melhor será a sua resolução. Muitas pessoas tiveram um episódio de câncer de mama e depois nunca mais tiveram nada, porque foi diagnosticado precocemente. O primeiro motivo de morte em mulheres é o câncer de pele. É muito importante ter cuidado com a pele também, porque o câncer de pele é o primeiro lugar em morte em mulheres. Depois vem o câncer de mama. Então pode passar. Aí eu queria falar sobre o histórico do Outubro Rosa. Por que existe o Outubro Rosa? Em 1997, nos Estados Unidos, surgiu essa ideia de escolher um mês para fazer uma força-tarefa para as mulheres que não se cuidaram, se cuidar e incentivar as mulheres a fazerem os exames preventivos de câncer de mama. No Brasil começou em 2002 e depois de 2008, todos os anos a gente tem o Outubro Rosa, né? Você vê que, pode passar, você vê que vários locais ficam rosa, só para lembrar, né? Nosso aqui tem Vila Velha, que não sei se esse ano tá, mas geralmente fica o Convento da Penha rosa para lembrar a mulher, olha, esse é o mesmo Outubro Rosa. Pode passar. Então, as causas do câncer de mama. O câncer de mama é o resultado da interação de fatores genéticos com o estilo de vida, hábitos reprodutivos e meio ambiente. Depois eu vou falar de cada coisa, o que pode ser fator de risco, tá? Pode passar esse. Aqui, ó, é preciso identificar os fatores de risco e agir. Cada mulher dessa pode ter um fator de risco. Uma porque não teve filho, a outra porque não amamentou, a outra porque fuma, a outra porque bebe, a outra porque não faz atividade física, a outra porque várias pessoas da família têm câncer de mama. Então, existem vários fatores, a gente vai conhecer sobre ele. Bom, aí os fatores de risco. Ser mulher já é um fator de risco, porque o câncer de mama praticamente é só nas mulheres. Existem homens com câncer de mama, eu já vi caso. Mas principalmente, por exemplo, o caso que eu vi de um homem com câncer de mama, as irmãs tiveram. Então é uma coisa bem genética mesmo, é muito difícil o homem ter câncer de mama. A mulher que teve a primeira menstruação antes de 12 anos, quer dizer, ela já estava com os hormônios agindo muito cedo. Isso é um fator de risco. Menopausa tardia, também aquela mulher que demora muito para entrar na menopausa, é um fator de risco. Nulliparidade, é a mulher que nunca teve filho. Gestação acima de 35 anos, também, que a gente chama de primeiro para idosa, acima de 35 anos pode ser um fator de risco. A história familiar, né? Radiação ionizante e isso aí está em desuso, reposição hormonal está em desuso, de dizer que acima de 5 anos quem faz reposição hormonal é fator de risco. Isso foi baseado em uma pesquisa muito antiga e que isso não caiu por terra, tá? A gente pode fazer terapia hormonal por mais de 5 anos e não é isso que vai fazer você ter câncer de mama, tá? Fatores de risco também é a dieta hipercalórica na adolescência. A adolescente adora um fast food, né? Sanduíche. Não estou falando que é proibido, mas isso não pode ser uma regra, tá? Porque a alimentação saudável é muito importante na prevenção, tá? Hoje em dia se fala muito sobre as pacientes que estão inflamadas. As pacientes inflamadas são aquelas pacientes que têm uma alimentação ruim, né, e acabam ingerindo muitos alimentos que levam à inflamação do organismo, tá? Ontem eu estava ouvindo uma aula sobre estrobolona e câncer de mama. E aí o professor estava falando sobre alimentos.
E aí eu fiquei sabendo que o brócolis é um excelente alimento para a prevenção de câncer de mama. Não é que você não vai ter, que vai aqui, comer o brócolis não vai ter. Mas o brócolis tem uma substância que ajuda a proteger o câncer de mama. Depois eu vou lembrar o nome dessas pessoas que eu estava falando com meu filho e esqueci. Mas depois eu vou lembrar e vou falar. Que então assim, só a dica, come brócolis que é bom. Outra coisa, gente, a notícia não é boa, tá? Obesidade na menopausa. Hoje, sabe qual é a maior causa de câncer de mama? Obesidade. Ela está na frente de todos. Por quê? Porque a mulher, quando ela está acima do seu peso, ela está com mais hormônios, tem hormônio na gordura dela. Então, quando as mulheres obesas têm mais chance de ter câncer de mama. Então, precisamos cuidar da nossa saúde, estando cada vez mais próximo do peso ideal, tá? Álcool, fumo, pessoas que não praticam exercício físico. Ontem a aula foi muito interessante. O professor falou assim, exercício físico é uma opção? Não é. É uma obrigação. Exercício físico é uma obrigação. Ah, mas eu não gosto de academia. Ah, mas eu acho muito chato. Gente, olha, é chato. Eu faço atividade física. Vocês acham que eu gosto? Eu não gosto. Eu falo com o meu personagem, eu morro de rir, que quando eu estou subindo a academia, aí eu vejo o povo descendo, que eu estou indo para fazer o treino. Aí eu vejo o pessoal descendo, eu fico com uma inveja, gente, porque eles já estão descendo, eu ainda estou subindo. Mas é necessário. Pensa assim, como se fosse assim, um remédio. Esse é um remédio. Atividade física é um remédio. Quanto mais musculatura, força muscular você tiver, melhor será a sua velhice. Sabe que o grande problema do idoso é a mobilidade. E a mobilidade vai depender da força muscular, né? Então, assim, hoje o exercício físico não é mais opção, é obrigação. Quem ainda não está fazendo atividade física, comece a pensar, porque se a gente falar assim, se der tempo eu vou fazer, não dá tempo. O exercício físico ele tem que estar dentro da sua agenda, senão você não vai sobrar para ele. Então, fica a dica, tá, gente? Depressão. Depressão também é uma situação, porque quando uma pessoa está deprimida, ela pode abaixar as suas defesas imunológicas, as suas células podem começar a se multiplicar de forma errada, e aí é assim que começa todos os cânceres, tá? Volta lá só um pouquinho para eu falar uma coisa. Em relação à família, também assim, tem gente que acha que, eu tenho uma avó, uma prima de 3º grau que teve câncer de mama. Isso não é importante na história genética, tá? Porque assim, o que é importante? Se a sua mãe teve, se as suas irmãs tiveram e com que idade elas tiveram. Porque tem gente que teve câncer de mama com 80 anos, esse câncer de mama não é genético. Então essa filha, ela pode fazer terapia hormonal, que existe muito esse medo, né? Quem pode fazer terapia hormonal? Eu não posso fazer porque na minha família tem uma pessoa que teve câncer de mama. Quem? A minha avó paterna. Isso aí não é impedimento para fazer uma terapia hormonal, tá? Hoje em dia, tem poucos impedimentos para fazer terapia hormonal. O maior impedimento é a própria pessoa ter tido câncer de mama, tá? Mesmo assim, tem alguns colegas, professores, dizendo que algumas pacientes que tiveram câncer de mama, dependendo do tempo e do tipo, pode ser que possa fazer a terapia hormonal. Só que a maioria não faz, porque é um risco a mais que se corre, né? Quando a pessoa teve um câncer de mama e ela foi curada, você não tem certeza que existem pequenas células ali que na presença de hormônios podem começarem a se desenvolver de novo, né? Dentro dos fatores de risco tem um que não está aí,
que é uma vida muito estressante, muito cheia de compromissos, muito ansiosa, uma vida de muita ansiedade, com muitas coisas, também pode entrar. E aí eu vou te contar um pequeno detalhe. Eu tive câncer de mama. E quando eu tive câncer de mama, eu estava bem mais magra do que eu estou agora. Eu fazia atividade física regular. Estava tudo certo na minha vida, mas do nada eu tive câncer de mama. E foi apenas... Eu sou o único caso da minha família. Eu fiz até os exames genéticos, preocupada com meu filho, preocupada com as minhas irmãs, mas Deus achou que eu deveria passar por esse deserto e eu passei e fui vitoriosa. Mas não tem ninguém da minha família, tipo assim, a genética foi toda negativa, né? Então, às vezes, existem motivos que não estão nem aqui e a pessoa vai ter, né? Faz os exames direitinho, faz tudo certinho e ainda assim pode acontecer. Mas se a gente fizer tudo certo, a gente já está fazendo a nossa parte. Se Deus quiser mandar do mesmo jeito, Ele é que sabe, né? E a gente vai lutar e vamos vencer, como eu vejo muitas mulheres que venceram o câncer de mama, assim como eu. Então tem a prevenção primária e evitar, né, fazer todas essas coisas que eu acabei de falar, os fatores de risco, pode passar. E aí tem aqui o resumo, né? Alimentação saudável, amamentar, atividade física, ficar de bem com a vida, eu acho que é isso, ficar de bem com a vida, não beber, manter o peso ideal, não fumar, isso tudo vai ser fatores que você pode fazer, você que pode vencer isso aí e evitar, né? Pode passar o próximo. Então, a prevenção, ela pode ser, a primária é essa que eu falei, e pode ser a secundária. A secundária, fazer o autoexame das mamas, o exame clínico e a mamografia. Vamos passar para o próximo, a gente vai falar de cada um. Autoexame das mamas. Por que fazer? É importante fazer porque você precisa conhecer seu corpo. Eu, quando diagnostiquei nódulo na minha mama, eu que diagnostiquei, vi e fui fazer o exame. Mas por quê? Porque eu já sabia que aquele nódulo não existia antes e do nada ele apareceu. Então, você se tocar é muito importante para você saber se alguma coisa aconteceu de diferente, né? Então, o autoexame deve se fazer por conta disso. Quando fazer? Quem menstrua deve fazer uma semana depois da menstruação, porque aí a mama vai estar menos inchada. Às vezes tem pessoas que têm até cisto na mama antes da menstruação e depois da menstruação não tem mais nada. Então é uma semana depois da menstruação. Ah, mas eu não menstruo. Quem não menstrua pode fazer assim, escolher um dia da semana e falar e botar aquele dia para um dia do mês e todo dia daquele mês você fazer o exame de mama. Por exemplo, eu tomo um remédio para osteoporose uma vez por mês. Então, você naquele dia faz seu autoexame. A gente vai explicar como fazer também. Então, quando fazer é isso, uma vez por mês. Não é legal toda hora ficar, tipo assim, sabe aquelas pessoas que ficam tensas e toda hora vê se tem alguma coisa? Aí já dá uma neura, tá? Sabe? Até porque a mama, ela sofre muitos efeitos dos hormônios. Então, às vezes, dependendo da hora, do mês, você pode estar com alguma coisa e, na verdade, não é nada. Então, escolha uma vez para você fazer o autoexame certinho, do jeito que eu vou explicar aqui. O que procurar? Você vai procurar nódulo de mama. Depois eu tenho várias figuras para mostrar. Mas você pode observar o mamilo. Se o seu mamilo sempre foi para fora e de repente ele entrou, isso não é bom sinal. Hoje eu sou médica perito do INSS e hoje eu atendi uma segurada que falou assim para mim: eu estava me sentindo muito mal, eu estava me sentindo com muita febre e muita falta de ar, e procurei um médico. Internaram ela
e descobriram que ela tem câncer de mama metastático. O câncer dela já estava no pulmão. Então ela descobriu pelo pulmão, olha isso. Mas ela falou, mas eu não sentia nada? Não senti nada. Quando eu fui examinar, e eu vi também na mamografia, o mamilo dela estava invertido. Eu falei, mas você não viu que você tinha um mamilo invertido? Não, mas era pouco. Então ela não valorizou uma coisa importante, que foi a inversão do mamilo dela. E aí o que acontece? Ela fez a mamografia internada e essa senhora, ela realmente não está nada bem, porque ela tem câncer de mama nas duas mamas. Então assim, e tudo porque não valorizou, às vezes, um sinal, né? Então, o que procurar? Nós vamos falar do que procurar. Mas antes disso, deixa eu explicar mais ou menos como a gente vai fazer o autoexame. A mama, se você observar, ela tem 4 quadrantes, né? Se você dividir assim, ó. Então, você tem que fazer quadrante por quadrante, tá? Quadrante por quadrante. No final de você examinar todos os quadrantes, você faz uma expressão no mamilo, porque aí você vai observar se vai sair alguma coisa. Nem tudo que sai do mamilo é câncer de mama. Mas se for uma drenagem assim, de um líquido sanguinolento, ou um líquido parecendo uma água de coco, água de rocha, é bom ir ao médico, porque a gente colhe a citologia, investiga, e aí vai saber se é alguma coisa séria ou não, tá? É bom fazer o autoexame. Ou olhando para o espelho é legal para você ver o mamilo. Mas eu gosto muito de tomando banho, porque com a mão ensaboada, assim, a mão vai deslizar mais fácil e você vai observar com mais facilidade essa questão, se tem um nódulo, se tem alguma coisa, tá? Aqui é para vocês saberem como é a estrutura da mama. A mama, quanto mais jovem ela mais tecido glandular ela vai ter. Por isso que as mamas mais jovens, mulheres no início da menopausa, na perimenopausa, sempre vem escrito na mamografia que tem mamas densas. Mamas densas é porque tem muito parênquima mamário. Com o tempo que a pessoa vai ficando com mais idade, a mama, ela vai se substituindo essa parte da glândula mamária pela gordura. A mama é um tecido, tem muita gordura. Por isso que toda vez que a gente engorda, a mama engorda. Porque a mama tem muita gordura, tá? Então essa é a forma que como é a parte de dentro. Aqui só é uma curiosidade para vocês entenderem. Quando se coloca um implante de silicone, ele pode ser em cima do músculo ou embaixo do músculo. Entendeu? Ali, ó, subglandular, embaixo da glândula, em cima do músculo. E aqui submuscular, porque ele é em cima, ele embaixo do músculo. Hoje em dia, a maioria dos cirurgiões plásticos colocam a prótese embaixo do músculo. Fica mais fácil até para fazer o autoexame. Porque quando ela é aqui na frente, fica meio difícil, né? Parece que você só palpa a própria prótese, né? Pode passar. Aí aqui eu já falei, né? Os 4 passos de como você vai fazer, a sequência, já expliquei tudo direitinho. Pode passar. Aqui é uma coisa interessante, para vocês verem o que vocês vão procurar. Olha, aqui na frente... Aqui tem o endurecimento, tá? A mama pode ficar com o tecido mais endurecido. Você pode observar ali em cima, o sulco, assim, a mama sempre foi redondinha. De repente você vê uma depressão na mama. Isso pode ser que tenha alguma coisa puxando lá para dentro. Então isso aqui é uma coisa interessante, importante de valorizar. Erosão de pele, tá? Tá vendo assim, várias coisas, como se fossem machucados na pele da mama, vermelhidão ou ardor, porque a mama vermelha, tem pacientes que estão amamentando, elas podem ter a mastite. Só que uma mulher que não está amamentando e ela fica com a mama vermelha, isso aí a gente tem que pensar, porque pode ser um câncer inflamatório, tá?
Tem o fluido desconhecido, é esse que você vai fazer a expressão, pode ser sanguinolento ou esbranquiçado. Tem ali, tipo assim, buracos, né? Você percebe que a mama está esquisita, está diferente. Protuberâncias, que aí você vê que é um nódulo mais superficial. Outra coisa, uma veia crescente. Do nada você vê como se fosse varizes assim na mama. Vamos supor, a mama ficou com um vaso alto. Não é normal isso. Então pode ser que tenha algum nódulo ali e que tem vaso nutrindo esse nódulo. O afundamento do mamilo, que eu falei, né, que o mamilo fica invertido e antes não era. Eu às vezes examino o paciente de consultório e ela tem um mamilo invertido. Primeira coisa que eu pergunto, sempre foi assim? Sempre foi assim, então é tranquilo. Mas se do nada ele inverteu, aí ele tem que vir, tá? A mama assimétrica, você pode comparar uma com a outra e ver que está muito diferente. Não o tamanho em si, porque todo mundo tem uma mama maior que a outra. É normal isso, tá? É comum, né? E a pele de laranja. A pele de laranja, ela também está presente no câncer inflamatório. É uma pele exatamente, parece aquela casca de laranja, tá? E nódulo interno, aí você vai perceber, né, alguma nodulação, tá? Aí olha vocês vendo, ó, aqui tem uma expressão com um fluxo sanguinolento. Então isso aí tem que ver, possivelmente aqui, né, lógico, é câncer de mama. Aí, ó, tá vendo como é que o mamilo entrou? Isso não é normal, então a gente tem que também investigar, tá? Ali, tá vendo uma retração? Então, alguma coisa está errada porque essa mama do nada não entrou em uma parte, né? Isso é um homem com câncer de mama. Ele tem uma ginecomastia, porque tem homens que têm mama, né? Tem gente que tem que fazer a cirurgia. Então, ele tem uma ginecomastia e tem um nódulo ali que é câncer de mama. Aí o exame clínico das mamas é um do que a gente faz no consultório, né? Esse autoexame é feito em casa. No consultório, a gente vai fazer o exame clínico das mamas e a gente vai solicitar a mamografia. Ela permite a detecção precoce do câncer. O que acontece? Hoje tem a mamografia e a gente pede muitas vezes a ultrassom. Tem paciente que fala assim, ai, mamografia dói muito. Não posso fazer só ultrassom? Cada uma vai ver um negócio. A mamografia, além de ver nódulo, ela vai ver calcificações. Se as calcificações forem agrupadas, cada uma de um jeito, isso aí a gente vai valorizar e tem que fazer biópsia, possivelmente é um câncer de mama. Ah, mas a minha mamografia deu calcificação. Não são todas as calcificações que vão ter câncer de mama. Existem características da calcificação para a gente dizer que é um câncer de mama, tá? Agora, por que faz ultrassom de mama? Porque o ultrassom vai dizer se é nódulo, se o carocinho é nódulo, ou seja, ele é todo duro, ou se ele é cisto, tem uma bolinha, tem água dentro. Quando é cisto, é benigno, não tem problema nenhum. Quando é todo sólido, aí tem que ver se é um tumor, quando é sólido, é um caroço que a gente chama de tumor. Se ele é benigno ou maligno. Tem um tumor muito comum na mama que chama fibroadenoma. É um carocinho que aparece na mama, mas você passa a mão assim, ele corre, ele não fica fixo. Ele é molinho. Esse fibroadenoma é um tumor benigno, a gente às vezes tira se a paciente quiser, ou se a paciente estiver incomodada, fica com medo, a gente pode tirar, mas pode até ficar. Mas a ultrassom de mama vai dizer isso, se o nódulo é cístico ou se é sólido. A mamografia está preconizada a partir dos 40 anos, uma a cada 2 anos, tá? Aí falei, em paciente com histórico familiar, você pode antecipar isso um pouco, tá? Isso aqui, na verdade, porque eu tirei do Ministério da Saúde.
Quando o Ministério da Saúde preconiza algumas coisas, ele preconiza porque ele está pensando na grande população. A gente no consultório, a gente faz mamografia, ultrassom de mama todo ano. Mas quando uma paciente vai, às vezes, no posto, às vezes pode ser que o médico não solicite, porque é uma a cada 2 anos. Mas eu acho que tem que fazer todo ano, tá? Vamos lá, pode passar. Gente, a mamografia, é isso. O que acontece? É um enjoado, né? É enjoado. Foi muito engraçado. Eu lembro da minha primeira mamografia, porque eu me formei muito nova, então eu pedi a mamografia para as minhas pacientes, mas eu ainda não tinha idade de fazer. E as pacientes só chegavam reclamando. Nossa, doutora, pelo amor de Deus, que exame horrível, que exame que dói. Quando eu fui fazer a minha primeira mamografia, eu achei que eu ia sofrer horrores. Mas, gente, eu não achei tanto assim. É um aperto tão rápido, né? E olha, é tão importante pra gente, né? Então, assim, o que eu acho hoje, né, que eu já fiz cirurgia e tem prótese, o que eu acho ruim é porque elas falam assim uma hora assim, vou tirar a prótese para ficar só a mama. Aí é meio tenso, né, gente? Quem tem prótese de silicone sabe disso. Mas olha, de qualquer forma, precisa fazer. Então aí tem até a pergunta, mamografia dói? Dói. Tem algumas pessoas que dói muito, tem algumas pessoas que dói pouco, mas gente, ter um diagnóstico de câncer de mama dói muito mais. O tratamento é um tratamento difícil, é um tratamento penoso, sabe, muitas vezes. Eu digo que eu acho que Deus me colocou com essa experiência de ter o câncer de mama, que depois que eu tive o câncer de mama, eu já abençoei tantas mulheres no INSS, no meu consultório. Por quê? Porque muitas mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama como uma sentença de morte. Elas já começam a achar que elas não vão ficar bem, que não vai passar. Então, quando a paciente, principalmente no INSS, né, que a segurada fala para mim, mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, a paciente deprimida, o cabelo caiu. Aí eu vou falando para ela assim, não, eu sei, não, é verdade, não sei o quê. Aí ela fala assim para mim, mas a senhora não sabe, a senhora nunca teve? Eu falei assim, não, eu tive. Quando eu falo eu tive, elas ficam assim, felizes de ver uma pessoa que sobreviveu, que venceu e que está bem. Nossa, mas seu cabelo tá bom, nossa, seu cabelo não sei o quê. E é muito legal porque eu tive a experiência de ser paciente. E até, gente, eu vou dar meu Instagram depois no final, porque eu fiz uma postagem no meu Instagram que vai sair ainda sobre a minha experiência como paciente de câncer de mama. E é uma experiência muito incrível, porque, primeiro, não é fácil ser paciente. Tem que ter uma paciência, né, gente? Ai, meu Deus. Você tem que esperar a consulta, o exame. E a gente que é da área, você fica vendo cada absurdo, sabe? Eu tive experiências incríveis, assim, de passar por colegas sem nenhum acolhimento, sabe? Colegas que fizeram coisas absurdas, assim, no cuidado. E eu tenho uma cabeça muito boa, eu sou uma pessoa muito bem-humorada, muito otimista. Então eu passei por situações que assim, eu falava assim, coitada dessa pessoa. Porque assim, um caso, por exemplo, eu fui para marcar minha radioterapia no Santa Rita. E aí você tem que fazer exame e tal, e aí tinha que fazer um exame. Eu cheguei lá no horário, tipo, 2 horas. E eu não ficava falando, eu sou médica, não. Cheguei lá, ninguém me conhecia numa parte, sentada lá, e aí nada de me chamar. As pessoas entravam, saíam e nada de me chamar. E eu esperando fazer esse exame para depois marcar a radioterapia. Por fim, chegou uma técnica, uma enfermeira, e ela falou assim para mim, olha, Cristina, sabe por que está demorando? Porque tem 2 médicos aqui. E os 2 médicos estão conversando sobre o seu caso. Aí eu pensei, ela acha que eu sou boba, né?
que ela acha que tem 2 médicos há 3 horas conversando sobre o meu caso. Gente, tô morta, né? Se foi isso, né? Mas assim, aí o paciente ouve isso e pensa, gente, olha, meu caso é muito grave. Tem 2 médicos horas conversando sobre o meu caso. Quer dizer, foi uma desculpa danada, porque eles botaram um monte de gente que estava internado antes e eu fiquei para depois. Tá tudo certo. Só que falar isso para uma pessoa que não sabe, o que a pessoa pensa? Nossa, eu pensei que eu estava melhor, né? Mas eu nem me empolguei não, porque eu falei, gente, essa conversa não cai. Então, e foram outras situações do médico na hora da marcação. Quando você vai marcar a radioterapia para depois você fazer, você fica em uma posição horrível na mesa, você não pode mexer. Nossa, a menina fala assim, olha, você não pode mexer porque senão vai fazer a radioterapia no lugar errado. E ela me colocou deitada na mesa para marcar. E ó, meninos, aquilo já não estava mais aguentando. Aí entra o médico comentando assim, gente, mas que coxinha gostosa que deixaram lá na cozinha, obrigada que você trouxe. Ele me deixou deitada, marcada ali, foi lanchar, para depois voltar. Gente, ou me deixasse sentada, ó, chegou o médico, vão marcar, ou então marcar e depois ir lanchar. Então isso eu passei como paciente, e isso foi lição para mim, sabe? Porque o médico é difícil a gente ser paciente, e o médico às vezes está muito longe dessa realidade. E aí, como eu fui paciente, eu realmente sei o que o paciente sente e vi como o paciente sofre. Gente, e outra coisa muito interessante, porque como eu tive a quimioterapia, tive efeitos colaterais, então eu sei o que melhora um efeito colateral. Isso eu recebi de uma outra amiga médica que tinha tido câncer de mama antes de mim. Que o médico que cuidava de mim, ele nunca me ajudou a dizer, faz isso, porque você vai ter menos náusea, você vai ter menos vômito. Não falava nada, me dava o remédio, eu chegava em casa, vomitava pra caramba, e até que eu descobri que o picolé de limão ajuda demais a náusea da quimioterapia. E aí, quando eu ia fazer quimioterapia, eu tinha uns 10 picolés de limão na minha geladeira. Eu chegava, tomava, para melhorar o enjoo. Tem gente que não sente nada, mas tem muita gente que sente. E são coisas bobas, detalhes, que podem melhorar a vida de uma paciente, de uma pessoa, né? Então, essa vivência minha me ajudou a ajudar outras mulheres, né? O tratamento. O tratamento pode ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia. A cirurgia, ela pode ser quadrantectomia, que você tira só uma parte, e ela pode ser mastectomia, que você tira a mama toda, tá? A quimioterapia, para mim, é a coisa mais difícil do tratamento. Porque além de cair o cabelo, que é uma coisa triste, né? A mulher dá muito valor ao cabelo, então isso é uma coisa difícil, né? Ela traz muitos efeitos colaterais. Tem gente que não sente, mas tem muita gente que sente. Então a quimio é meio complicada. A radioterapia, para quem passou pela quimio, ela é muito tranquila. Porque ela não dói, sabe? Eu ia sozinha, dirigindo o carro, voltava, não tem problema nenhum. A rádio, ela é uma coisa mais tranquila no tratamento. E a hormonioterapia é uma medicação que a pessoa usa, às vezes, 5 anos depois do tratamento concluído, tá? Pode passar. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o corpo feminino após o câncer. Por que eu coloquei isso? Que na verdade eu vou falar um pouco sobre o tratamento com energias, que pode ajudar nos efeitos da menopausa. A mulher está na menopausa, ela sente secura vaginal, sente dor para ter relação sexual, ela, em relação ao câncer de mama, aí quem teve câncer de mama não pode usar hormônio.
Aí essa mulher, até pouco tempo, coitada, ficava sem fazer nada. Nada assim, ficava sem tratar. Mas agora existem várias coisas. Primeiro, existe uma medicação que até os mastologistas permitem que ela use e melhora muito o ambiente vaginal. É um creme vaginal à base de estradiol. E a gente trata com a radiofrequência, o laser, fazendo com que melhore, produza colágeno e elastina, melhorando o ambiente vaginal. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, porque essa é a parte da regeneração que a gente trabalha lá no consultório também. Aqui é mostrando como é uma mastectomia. Pode passar. Aqui depois a menina já fez a reconstrução, tá? E aí é o que eu te falo, existem sequelas não visíveis. Essas são as visíveis. As não visíveis é o que a gente tem. Na verdade, essa vagina saudável, a vagina atrófica aqui, toda mulher na menopausa vai ter isso, tá? Olha a diferença aqui, por exemplo, do tamanho, olha, da espessura da vagina da mulher da atrófica e da mulher na idade fértil. Olha só a diferença. Ela é mais retificada, ela é menor, ela é mais fina. Isso aqui tudo vai fazer o quê? Com que a mulher, ela fique com dor para ter relação. Por quê? Porque ela fica com essa vagina muito retificada e ela fica com essa vagina seca, sem lubrificação. E aí ela não podia fazer nada. Agora ela pode fazer esses tratamentos que eu estou falando para você. Agora, a mulher na menopausa pode tratar e não ficar com nada disso. Eu sou muito fã do tratamento hormonal na menopausa, tá, gente? Porque ele é vida. Eu não tomo porque não posso, mas se eu pudesse eu voava, mas eu não posso. Então eu vou ter que lutar com as armas que eu tenho, tá? Mas é maravilhoso. E aí, entre você também, cortou aqui, né? Mas nesse cuidado de evitar o câncer de mama, tá? Outubro rosa, temos que ter pressa, que o câncer de mama não espera. E essa é a maior mensagem que eu quero dar para vocês. Quem até agora não fez a sua mamografia, ultrassom de mama esse ano, eu estou aqui no Outubro Rosa para dizer, faça. Faça porque é muito importante. E os cuidados que a gente tem que ter para a gente não fugir dos fatores de risco, né? Então, alimentação, atividade física. Então, cada uma vai fazer a sua parte para ter esse final feliz de não ter o câncer de mama. Agora eu quero fazer uma propaganda, tá, gente? Dá licença. Essa máquina, isso aqui foi uma foto que eu tirei lá em São Paulo. Essa máquina é a máquina da Spectra Medic, é a máquina que eu tenho no meu consultório. E a gente, com ela tem várias ponteiras. Cada ponteira vai tratar uma queixa da paciente. A ponteira que eu uso demais é a ponteira da radiofrequência não ablativa, que vai tratar escape de urina, tá? Paciente na menopausa tem muito comum ter a síndrome urogenital, que a gente chama, que é perdas de urina, quando tosse, quando espirra, quando corre, na academia. Então, essa paciente será muito beneficiada com o tratamento. Outra questão, outra queixa muito comum, é aquela paciente que tem vontade de fazer xixi, mas tem que correr. Porque se ela não correr, ela perde urina. Isso a gente chama de urgência miccional. Também trata com essa ponteira. Outra coisa que a paciente às vezes fala, eu vou no banheiro 5 vezes na noite, 4 vezes na noite. Não é normal ir no banheiro um monte de vezes na noite. Então quem faz isso também precisa fazer o tratamento de reforço da bexiga. Esse tratamento é para estimular o colágeno na bexiga, fazendo com que ela fique mais firme. E aí ela faça a contenção, tá? A mesma ponteira vai tratar
flacidez vaginal, às vezes a pessoa teve um parto normal e se sente um pouco flácida, vai tratar a flacidez vaginal, vai tratar a secura vaginal e vai dar mais conforto na relação sexual. Aí tem outras ponteiras que a gente usa, candidíase de repetição, aqueles escorrimentos com odor, muitas coisas, são muitas possibilidades que a gente tem com essa máquina e que a gente tem com a ginecologia regenerativa. Eu faço o tratamento, a cirurgia de linfoplastia, que é aquela cirurgia, a paciente que tem os pequenos lábios maiores e se incomoda, às vezes sente dor, às vezes estético. Faço essa cirurgia também. Eu vou pedir para vocês me acompanharem. Pode passar a próxima. Pode passar. Pode passar. E aí aqui está meu Instagram. Eu posto bastante coisas assim de informações sobre a menopausa e sobre a ginecologia regenerativa. E aí vocês, se tiverem interesse de saber um pouco mais, podem seguir. É @doutora com DRA, doutora Cristina, com CH, doutora Cristina Lemos, tá? E é isso. Obrigada por me ouvirem. E agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Pode falar. Até que idade a mulher tem que fazer? Porque teve uma amiga que o médico falou que ela não precisava fazer mais o Papa Nicolau. E o meu eu estou fazendo ainda. Tenho 77 anos e faço o Papa Nicolau ainda. Essa pergunta é muito boa e ela é super atual, porque nós estamos com uma novidade na ginecologia. A ginecologia mudou e a cardiologia também, porque agora quem tem 120/80 já é hipertenso, né? Ai, Deus. E a ginecologia também tem novidades. Não é proibido fazer Papa Nicolau em tempo nenhum, mas a Sociedade Brasileira de Ginecologia preconiza que até 65 anos se faça o preventivo. Depois não precisa, tá? Então, por exemplo, no meu consultório eu tenho paciente com mais de 70 anos que sabe que não precisa fazer. Mas ela fala, doutora, eu quero fazer. Não é proibido, tá? Mas eu não, a médica que disse, você não precisa fazer a partir de 65 anos, ela não mentiu, ela está atualizada. Quem quiser fazer a mais, não tem problema, mas a novidade que existe agora na ginecologia, eu não estou mais colhendo o Papa Nicolau. Agora, a gente colhe dois tipos de citologia. A citologia em meio líquido e a genotipagem, que é DNA-HPV. O Ministério da Saúde, esse ano, decidiu, junto com a Sociedade de Ginecologia, que o preventivo será específico para pesquisa de HPV. O que causa o câncer de colo uterino é o HPV. Então, a pesquisa é HPV. Se vier HPV negativo, você não vai ter câncer de colo uterino. Você pode repetir em 5 anos. Então, por exemplo, as pacientes estão amando isso. Não acredito que eu só vou repetir daqui a 5 anos. Eu falo, não é para você voltar daqui a 5 anos. Porque isso é preventivo. Mas você tem que fazer os exames, tem que fazer mamografia. Mas o preventivo, se você colher a genotipagem e ela vier toda negativa, você não tem nenhum tipo de HPV, você pode repetir em 5 anos. Ah, mas se tiver... Existem muitos tipos de HPV, de baixo risco e de alto risco. Se for de alto risco, vai ter que seguir a investigação, com colposcopia, biópsia, talvez cirurgia, e vai ter que acompanhar ano a ano. Mas se vier tudo negativo, é só a cada 5 anos, entendeu? Mais alguma pergunta? Agora tem a vacina, né? A vacina de HPV também surgiu uma nova, que é a nonavalente, que é muito boa, que pega mais sorotipos de HPV, tá?
Na escola, eles dão para as adolescentes. Então, a gente quer crer que futuramente não haverá câncer de colo uterino. Porque se as adolescentes forem imunizadas, então lá na frente elas não vão ter HPV. E se não tem HPV, não tem câncer de colo uterino. Entendeu? Mais alguma pergunta? Pode falar. Eu queria saber sobre endometriose. Como que faz para saber? Como é que faz para saber? Como assim? Para tratar? O diagnóstico e tratamento. A endometriose é uma doença inflamatória. Existem várias como é que se diz? Hipóteses da causa dela, tá? E o que acontece com a pessoa que tem endometriose? Ela tem uma dor pélvica muito importante, ela tem uma menstruação assim, uma dor horrível, que ela tem que ir para pronto-socorro, tá? Ela tem dificuldade para engravidar. Então, quando a paciente chega no consultório, ela fala, hoje eu pedi uma ressonância da pelve de uma paciente, ela não tem filho, ela tem muita dor pélvica, ela já foi várias vezes ao pronto-socorro por conta disso, por conta de cólicas intensas. Então eu pedi a ressonância magnética da pelve, que é o exame de imagem que mostra o diagnóstico da endometriose profunda. A ultrassom não dá diagnóstico de endometriose, porque tem gente que fala assim, eu já fiz ultrassom, não deu nada. Se você tem quadro clínico de dor pélvica intensa, é a ressonância da pelve, tá? E aí qual é o tratamento? O tratamento vai ser de acordo com o tanto que você tem de endometriose profunda. Se for muito, é cirúrgico. Se for pouco, a gente pode passar medicação para melhorar. A paciente com endometriose, ela não pode menstruar. Por quê? A endometriose são focos da parede de dentro do útero, que é o endométrio, dentro da parede abdominal. Então, se ela tiver, quando ela menstrua, aquela parede de dentro do útero que está fora, ela também se ativa. E aí ela sente muita dor. Então, o tratamento é cirúrgico ou medicamentoso, inibindo a menstruação, tá? E diminuindo também focos, né? E o diagnóstico é pela ressonância da pelve. Não é genético. Não é. Mais alguma pergunta? Pode falar. Então, por exemplo, eu tive 3 filhas, nunca tive esse tipo de endometriose, não tenho. Nunca foi diagnosticado. E depois que eu tive minhas meninas, já grande, já, eu avó, e começou uma dor na minha lateral aqui, eu fiquei doida, né? Não sabia o que era. Aí sempre tem um plano de saúde, a doutora, o que é isso? Fazia a endo, mama, esses negócios, não é nada não, cara. Até colonoscopia eu fiz, porque eu achava que eu estava com alguma coisa no reto, né? Aí com muito custo, depois de 3 anos sentindo dor na lateral, aí foi que ela me passou essa ressonância aí, e ela descobriu que eu estava com um endométrio endometriose. Endometriose profunda. Realmente, às vezes o diagnóstico é tardio. Muitas vezes porque os médicos não valorizam a queixa, né? Então, assim, se tem uma história assim, eu acho que tem que pedir a ressonância, que é isso aí. Entendeu? Tem uma mulher que fala. Fala. Pode perguntar. Tá. E ela não quis passar? Não, e ela falou que não, eu não preciso, e não sei o quê, mas eu fui outra vez, porque a médica falou para mim que a parte de 35 anos, se você quiser fazer a impressão não, você já pode. Olha só, meninas e mulheres aqui não são fáceis não, hein? São danadas. Mas aqui, olha, vou te responder.
Hoje a gente está tratando a menopausa e a perimenopausa. A perimenopausa é esse período antes de chegar à menopausa. O que é menopausa? Menopausa é a última menstruação. Menopausa tem uma data. Quando você entrou na menopausa? Você vai dizer a sua última menstruação. Se foi em 10 anos, até 10 anos, é a melhor época de você tratar com hormônio. Então, por exemplo, se você parou de menstruar tem 5 anos, tá ótimo para você tratar. Parou de menstruar tem 10 anos. Até 10 anos é a melhor fase para você tratar a menopausa. A gente chama isso de janela de oportunidade. Por quê? É onde os hormônios vão ter maior benefício para a mulher, nesses primeiros 10 anos. Depois desses 10 anos, ela já perdeu massa óssea, ela já não tem tanto benefício. Não é proibido passar depois de 10 anos de menopausa, mas o ideal é que seja dentro dos primeiros 10 anos, entendeu? Então, assim, você tem 6 anos, você tem indicação de fazer. Se você tivesse 10, dependendo das suas queixas, você tem que fazer também. O hormônio, o estrogênio, que é o hormônio mais importante da mulher, ele é super importante. Ele protege o coração, tá? Ele é cardioprotetor. Não sei se vocês já observaram que a gente ouve falar, fulano, homem, infartou. Você quase não ouve falar, uma mulher infartou. Mas sabe por quê? Uma mulher na menopausa, quando ela infarta, geralmente ela morre. É infarto agudo. Porque se uma mulher está na menopausa e ela não toma hormônio, os vasos não estão protegidos, porque o estrogênio protege. Então, é muito importante que a mulher da menopausa faça todos os exames cardiológicos. Por exemplo, eu acabei de fazer toda a minha rotina de exames cardiológicos. Por quê? Porque eu não uso hormônio, eu não tenho essa proteção cardioprotetora do estrogênio, e eu tenho que ficar de olho se eu não vou ter algum problema de coração. A mulher na menopausa, ela se iguala na possibilidade de ter infarto em relação ao homem. Antes, sempre é o homem que infarta, a mulher quase não infarta. Chegou na menopausa, a mulher pode infartar. E muitas vezes ela morre porque o infarto na mulher é mais fulminante. Porque ela não tem o protetor dela, que é o estrogênio. Entendeu? Então, deu 10 anos, pode fazer dependendo das queixas. Mas de 1 a 10 anos é mandatório fazer, a não ser que a pessoa tenha contraindicação de fazer a reposição hormonal. Entendeu? Respondi? E no caso, com relação à questão hormonal, fazer tratamento para quem tem histórico trombótico. Pois é, a trombose é uma contraindicação relativa, tá? Porque a gente tem que saber muito assim, a história dessa trombose. Porque às vezes é uma trombose que a pessoa operou e aí ficou muito tempo deitada e teve trombose. Ou por exemplo, viajou e aí ficou aquela perna parada muito tempo no avião e teve trombose. Essas tromboses geralmente não tem problema, mas é uma situação a se estudar, custo e benefício, tá? A princípio, a trombose está na lista das pessoas que não podem fazer reposição hormonal. Agora, também é o seguinte, quem não pode fazer, porque teve trombose, teve câncer de mama, existem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida, tá? Lógico que o top é fazer, mas se não puder, tem coisas que a gente pode tomar e fazer, tá? Eu tive pós-parto de uma gestação gemelar, né? E repetiu novamente a mesma perna 2 vezes. Mas depois do parto. Após o parto. Aí eu estou tratando novamente, tratei a primeira, a segunda, e já estou tratando novamente a terceira. A mulher na gestação, ela tem muita chance de ter trombose, sabe? É uma época da vida da mulher que ela tem muita chance de ter trombose. Como você já teve 3,
Eu não sei se você vai encontrar alguém que vai te passar o hormônio ou não. Porque é um risco, né? É um risco. Tem mais alguma pergunta? Vai lá. Doutora, no final da palestra, falou sobre a mamografia, se pudesse fazer anualmente. Mas aí entra uma preocupação. O Ministério da Saúde fala de 2 anos, até mesmo depois do surgimento de uma lesão, até ela se desenvolver, mas também eu fico pensando na questão da radiação ionizante mesmo do exame. Se eu vou pegar uma mulher para fazer expor essa radiação anualmente, não teria um risco a longo prazo dessa paciente apresentar uma lesão ou não? Olha, não tem, eu não vejo, nunca vi relato que a pessoa teve câncer de mama porque fez mamografia anualmente. No sentido assim de... Pegar 40, 20 anos, né? Eu entendi, eu entendi porque a radiação ionizante está ali num das causas acumulativa, né? Mas eu nunca vi caso de câncer de mama por conta de radiação. Isso aí é mais a gente que trabalha com isso, não é a radiação da mamografia que entra nessa causa, entendeu? Senão não poderia fazer. E outra, tem pessoas aí com 70 anos que já faz desde 40 anos, entendeu? Então teria muita gente com câncer de mama por conta disso. Tem muita. A partir dos 40 anos, entendeu? A radiação é muito pequena para dizer que é isso a causa de depois ir fazer. Eu acho mais perigoso você deixar de fazer do que você deixar de fazer por conta dessa preocupação e depois você diagnosticar um câncer de mama mais avançado, entendeu? Porque pode aparecer, eu posso falar no meu caso, que eu fazia mamografia todo ano, de um ano para o outro eu tive. Então, eu não tenho coragem de deixar minha paciente sem fazer o exame pensando nisso. Isso aí é conduta minha. Mas a maioria dos colegas eu vejo que faz a mesma coisa. Pede, tá bom? Alguém mais? A reposição hormonal, ela dá algum efeito colateral? Um monte. Tem coisa boa e tem coisa não tão boa. O que acontece? A gente nem sempre acerta na melhor medicação para aquela paciente. Hoje existe o tratamento hormonal bioidêntico, que a gente tenta passar os transdérmicos da vida, o gel, né? E só com comprimido. Por quê? Está havendo uma evolução e as medicações estão melhorando, dando menos efeito colateral. Mas pode acontecer de paciente ter muita dor de cabeça, ter paciente que tem escape de sangue, que pode acontecer. Então existem algumas efeitos colaterais. Mas a gente não desiste dessa paciente porque ela apresentou isso ou aquilo. A gente vai tentando outras opções, que existem muitas opções. Existem muitas doses, a gente tenta a menor dose que seja boa para aquela paciente, entendeu? Então, assim, efeito colateral vai ter, mas ele pode ser contornado de acordo com as medidas que o médico pode tomar, de mudar a dose, mudar a droga, e depois no final dá tudo certo. Que bênção, glória a Deus. Vamos colocar de pé uma palma ao Senhor pela vida da doutora Cristina. Vamos agradecer ao Senhor porque mulheres espirituais sabem discernir os tempos, sabem discernir todas as coisas e nós precisamos de ser prudentes, amém, amados? Na simplicidade que o Senhor nos deu, mas na prudência para que nós não deixemos passar, né, o tempo de nós cuidarmos do que precisa. E eu louvo a Deus pela sua vida, doutora, né, glória a Deus. Eu tenho certeza que foi um estímulo tremendo
um puxão de orelha para quem está há mais de anos sem fazer, né? Tantos exames calcocitológicos, como as mamografias, como a simples palpação, não é? E eu tenho certeza que com o poder de Deus nós vamos buscar toda a ajuda. Glorifica a Deus pela sua vida, pela sua disposição em estar aqui, nos servindo nessa unção linda, com sabedoria, com graça, com conhecimento na sua área. Muito interessante a parte da regeneração, né? Eu tenho certeza que vai fazer bem para muitas mulheres, principalmente as que têm essas queixas, né? Com relação à diurese, né? E eu tenho certeza que Deus também está desatando um tempo novo sobre cada uma de nós como mulheres, que vamos viver muitos anos para servir a Deus, para ver a nossa descendência. Parabéns pela conduta tremenda, muito obrigada. Foi muito mais do que a gente pensou ou pediu, amém, amados? Amém. Estamos muito satisfeitos, eu tenho certeza que isso faz parte do cuidado do nosso Pai para conosco. Amém. Deus te trouxe até aqui hoje. Você que estava pensando que estava tudo bem, de repente eu creio que Deus vai falar com você: olha o cuidado que eu estou tendo com você, mulher, minha filha amada. Amém? Para você se tratar como precisa, fazer os seus exames. E eu gosto muito da palavra de Provérbios, no capítulo 31, no versículo 25, está escrito que a mulher virtuosa se veste de força e dignidade, e ela ri do seu futuro, porque tem a graça de Deus, a certeza que Deus está cuidando. Temos aqui um exemplo, né, que passou por uma tempestade, né? Todos que vivemos essa questão do câncer, é um momento muito desafiador, e me trouxe à memória muitas coisas, porque meu marido também enfrentou um câncer durante 12 anos. Então é realmente difícil, muitas aqui já passaram por isso também, na família, estão passando, e eu creio que o Senhor está nos querendo chamar para nós rirmos do nosso futuro, amém? Com a graça que Deus cuida de nós, e nós sermos agradecidas, com sabedoria, para cuidarmos, porque nós estamos num tempo onde tem condição para tudo, não é? Se você não pode fazer um exame particular, tem clínicas de saúde, tem desconto, tem Dr. Hércules, tem muita coisa, gente, que não pode ser desculpa. Tem uma irmã que vai juntar para a gente pagar o exame, a gente faz isso também, né? Junta 3, 4, tira uma oferta, e a gente não pode deixar passar o diagnóstico e deixar de se cuidar por causa disso, né? Obrigada, doutora. Nós queremos te dar uma lembrancinha, uma lembrança muito especial, tá? Com um significado muito especial para nós. Eu queria a Esther, todo mundo conhece a Esther Ferraço, filha da Adriana. Ela é a nossa nova empreendedora do Essência de Vida. Olha isso, gente. Um presente para você, doutora. Essência de Vida. Temos sabonete, temos creme hidratante, tudo. Quer falar um pouquinho dos componentes do natural? Fala um pouquinho, Esther. Vamos ajudar as empreendedoras, amém, amadas? Esse hidratante e o esfoliante são feitos com manteiga de karité e óleo de camomila. Eu fiz todas as bases e todas as propriedades são de excelente qualidade, tá bom? E a essência é de um perfume, que é um perfume meio... que é bem docinho, mas muito delicado também, que é o Chloé, que eu acho que muitas pessoas gostam também, que eu senti, eu achei que lembrava muito mulher, sabe? Esse negócio de mulher tosa eu acho muito legal. E sobre o presente é isso. Glória a Deus! A Esther é uma jovem inteligente, e a mãe, os pais estão dando todo o apoio, e nós também gostaríamos que você apoiasse, né? Nós estamos de presente. Eu pedi que ela trouxesse alguns sabonetinhos para a gente experimentar, e ela
e a Adriana ofereceram uma pequena lembrança, um mimo para vocês, semearam na vida de vocês. Cadê a Raquel com a cesta aí? Traz aqui, Raquel. É uma miniaturinha para o mês de outubro rosa, um hidratante rosa, não é isso? De morango, para vocês ficar deliciosamente mastigável, ok? Cuidado com os seus filhos não te lamberem, não te morderem os maridos, tá? Então, glória a Deus, vamos tirar uma foto aqui, vem cá, Esther. Cadê a Adriana? Adriana, vem aqui na frente. Aqui. Peraí para ela entrar, Adriana. Então, nós vamos receber as lembrancinhas, pode ir distribuindo. Nós vamos receber as lembrancinhas, nós queremos ter um tempo de oração agora, de agradecimento a Deus, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Receba com amor nossa gratidão pela vida da Esther, pela vida da Adriana, nesse empreendimento. Deus está fazendo coisas novas na nossa vida, levantando muitas empreendedoras, e eu tenho estimulado essas mulheres na culinária, né? Já falei para algumas aqui, vocês estão perdendo tempo, né? Temos um potencial tremendo, um lugar onde nós podemos experimentar e desfrutar e também ver a provisão de Deus. Então a Adriana e a Esther trouxeram alguns sabonetezinhos naturais, né? Tem de mel, delícia, gente, já comprei um monte, tá? Na sacolinha. E vamos, vocês vão poder também, além do mimo de presente, tá adquirindo também para abençoar esse empreendimento, Essência de Vida. Que nome profético, não é, amados? Né? Jesus é a essência da vida de Deus em nós. Então, que bênção, que a gente fique cada vez mais cheirosa, mais gostosa, mais bonita, amém? Glória a Deus, doutora, muito obrigada. Vamos agradecer o Senhor, vamos orar, vamos aproveitar para você pedir perdão a Deus também, pelo fato de às vezes você não ter se cuidado como você gostaria, de ter passado esse ano e ainda faltam 2 meses para o ano acabar. Dá para você correr lá no consultório, fazer os exames, não é, doutora? Não sei se a doutora atende algum convênio. Atende convênio também, tem consultório aqui em Vila Velha, não é? Depois vocês pegam o endereço dela também, as que precisam também dos outros tratamentos que ela está oferecendo. Eu creio que Deus está nos dando oportunidade para nós servirmos a Ele melhor, mais ainda do que nós já somos, amém, amados? Para que o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo seja encontrado irrepreensível, curadas, tratadas, livres, libertas, saradas, amém? Glória a Deus, vamos orar. Abre sua boca, comece a agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Grande é o teu nome, meu Deus. Muito obrigada, porque o Senhor trouxe a doutora Cristina aqui hoje para alertar-nos, meu Deus, num tempo tão profético, num tempo tão especial, meu Deus, nesse mês de outubro, onde essas mulheres, meu Deus, se dispuseram a estar aqui para ouvir do teu cuidado, Pai. Muito obrigada, Pai de amor, que tem cuidado de nós, Pai de graça, de misericórdia. Muito obrigada pelo despertamento, meu Deus, porque cuidar também é espiritual, Senhor. Nós somos templo do Espírito de Deus. Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos proporciona, antes de acabar o ano, meu Deus, um tempo de excelência para nós cuidarmos do nosso corpo, Pai. Muito obrigada, meu Deus, pela vida da doutora Cristina. Queremos liberar, Senhor, uma palavra de Deus sobre a vida dela, para que espiritualmente, meu Deus, a cada dia ela cresça no conhecimento, na sabedoria, Pai, que possa ser essa voz profética, essa boca de Deus na vida de tantas mulheres, através dos seus cuidados, Pai, da sua profissão, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo, Pai, por essa rede de mulheres. Te louvo, meu Deus, porque na simplicidade nós temos adquirido, Senhor, conhecimento, graça,
força, renovo. E eu quero declarar, Senhor, com voz profética, que todo espírito de desistência, toda depressão, todo desânimo, toda angústia, meu Deus, todo governo maligno que estava tentando oprimir a vida dessas mulheres, dessas famílias, nós ordenamos bata em retirada em nome de Jesus. Que a unção da força, da formosura, que os vestidos da força e da dignidade, meu Deus, venham, Senhor, sobre cada uma de nós, Pai. E que nós possamos ser voz profética na nossa casa. Senhor, assim como a doutora abriu esse quadro hoje, meu Deus, que essa família saudável, por conta da mulher saudável que está aqui, Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, mulher de Deus, mulher virtuosa, mulher preciosa, mulher que o Senhor conhece, que o Senhor confia, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, que tenha misericórdia de você, que enche o seu coração da paz perfeita, que nada nem ninguém pode tirar. Que o Senhor te dê shalom, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Agora nós vamos passar por um tempo, gente, sobremodo excelente. Vigiemos a nossa boca, meu Deus do céu. Vi chegando bolos com cobertura de limão, leite condensado. Gente, tem muita coisa, mas nós vamos ser prudentes, amém? E vamos abençoar o nosso alimento, vamos ter um tempo de comunhão. O material da essência de vida está ali na mesinha ali à direita, tá? Não deu tempo dela fazer a plaquinha no Pix, mas está tudo ali. Muito obrigada, queria que você desse um abraço bem gostoso em quem está do seu lado. E libera uma palavra de vida. Deixa eu te dar um abraço. Libera uma palavra de vida. Nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre os nossos alimentos, nesse tempo de comunhão, de conhecimento, Pai. E te agradecemos por cada uma que trouxe, Senhor, para esse tempo de comunhão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Eis aqui.